Sejam bem-vindos ao 14º episódio da série Revelação Cósmica. É o último episódio desta temporada aqui no canal. Hoje nós vamos finalmente conhecer a Terra paralela, de um universo paralelo. Tão falado, será que tu existe lá? O que aconteceu lá? Será que eles tiveram os mesmos resultados nas guerras que este nosso mundo aqui teve? O que vem de lá? Como acessar? A gente vai conhecer hoje com os delatores do Programa Espacial Secreto Americano, Corey Goode, e o entrevistador David Wilcock, onde pergunta para o Corey sobre tudo isso, e vamos ver como é que isso combina com o nosso conhecimento da espiritualidade, das dimensões paralelas, da Terra paralela que a gente vai conhecer hoje. É muito incrível, vai abrir muito a mente de todos nós. E se esse vídeo tiver muitos likes, nós vamos ter mais uma temporada da Revelação Cósmica, porque você precisa saber a verdade. Vamos lá, olá, bem-vindos ao programa. Sou o David Wilcock. Neste episódio estou com o Corey Goode, nosso informante do programa espacial, e vamos falar mais da ciência do tempo. Eu vou começar a falar com ele sobre algumas coisas que estudei deste assunto fascinante, porque quando entramos nos dados do mundo real, as coisas ficam muito interessantes. Corey, bem-vindo ao programa. Vamos começar trazendo um dado de um livro chinês chamado Pao Dong, o China Super Physics. Neste livro, ele fala do trabalho do governo chinês, onde encontram crianças com habilidades de vidência. Uma das experiências documentadas no livro é de um humano que teletransportou um objeto, e o objeto parecia deixar de existir em um local e passar a existir em outro. Então, os chineses queriam descobrir o que estava vendo e como funcionava aquilo. Parece que puseram um bip no dispositivo. O bip tocava em uma certa sequência de tempo, em um certo ritmo. Eles descobriram que quando o objeto começava a sumir, o bip ficava mais lento, com o tempo mais lento. Era lento quando aparecia do outro lado e depois voltava ao normal. Então é possível que influenciamos no tempo e no espaço com alguma singularidade assim? Podemos influir no tempo, no espaço e na matéria, com nossa consciência, que era extremamente o que essa pessoa fazia, exatamente o que essa pessoa fazia. E o tempo e o espaço? Bom, nós chamamos de espaço-tempo por um motivo. Então sim, essa experiência mostrou como os dois estão ligados e relacionados, na minha opinião. Na física básica de Einstein, ele permite que o tempo mude, mas isso só pode ser feito em uma área em que você acelera em direção à velocidade da luz, como uma nave, digamos. Sabemos que nos anos 70 eles voavam com relógios moleculares nos aviões e confirmaram que o tempo é elástico. Os relógios atômicos? Sim, a verdadeira joia é que o tempo é loucamente variável, que dá para acelerar e desacelerar o tempo em uma pequena área. Os físicos convencionais que estão assistindo agora vão dizer: isso é impossível. Então, esta é a parte da física que temos que mudar? Sem dúvida. Sei que deve saber disso, mas uma pessoa fazendo uma experiência não sabe no que ela vai dar. E por poder de suas habilidades, habilidade criativa, poder da consciência das pessoas, provoca o resultado da experiência. Sem dúvida. Bom, se adaptarmos um pouco as coisas, o tempo, a matéria e o espaço estão relacionados. E a nossa consciência pode causar mudanças à matéria, ao tempo e ao espaço. Assim como falamos de como certas pessoas ou seres conseguiam mudar, teletransportar, mudar o local onde estavam com a consciência, mudando a vibração do corpo delas, para combinar com a vibração de um outro local, você pode também influir no tempo. Quanto mais aprendermos de como o universo e a realidade. Tudo é um holograma. Quando aprendermos e acreditarmos nisso, como em Matrix, não existe a colher. E isso acaba com muitas restrições da consciência. Você consegue mais do que mexer no tempo, espaço e realidade. A gente já falou nessa série aqui até sobre a técnica do Imaginary, que como nós humanos somos geradores da realidade, no sentido de sintonizadores da realidade, a realidade é um consenso. A gente vive aquilo que todo mundo acredita. E estes seres, que hoje estão no controle do planeta, fazem com que a gente seja sintonizadores de realidades para eles, fazendo com que a gente acredite em algo, essa coisa existe, fazendo assim com que a gente seja sintonizador de realidade para eles, porque a consciência gera a realidade, não ao contrário.
Por que acha que os caras do Projeto Filadélfia supostamente foram embutidos no casco do navio? O que aconteceu ali? Se refere a um experimento da Filadélfia, de Nikola Tesla e viagens no tempo. Bom, as vibrações, a matéria, o metal da nave estava em fase de transição, assim como os corpos das pessoas. Provavelmente, elas surtaram quando estavam fora. Imagem do experimento da Filadélfia, 1984. Um processo em que tudo saía de fase e se mexeram quando foram trazidos de volta à fase e estavam presos no metal, que voltou a ser o que percebíamos como metal sólido. Então eles se misturaram, as pessoas e o metal, quando eles fizeram um experimento de mudar de fase para teletransportar as pessoas, e aconteceu uma coisa louca. Você vivenciou essa consciência fora de fase, essa condição da matéria? Já foi exposto a este valor de contorno? Quando você é trazido por uma parede sólida, sabe que algo assim aconteceu. Então sim, eu já vi braceletes tecnológicos tirados de ETs do programa Interceptar, que os ETs tinham e ligavam, né? Eles balançavam e mudavam de fase como se fossem invisíveis e intocáveis. Com essa tecnologia, não eram para humanos. Humanos testaram, colocaram, balançaram com força, quebrando até o braço e o pescoço. Nossa, é mesmo. É muito interessante. Sim, essa tecnologia existe, onde são dispositivos que ficam na mão e eles manipulam e fazem com que o corpo inteiro mude de fase e fique invisível, como se fosse um espírito. Não pode ser tocado, atravessa paredes, desaparece, muda literalmente de fase. E o pessoal lá do programa espacial, no programa de captação a essas tecnologias destes seres, ao pegarem esse dispositivo tentaram usar também, mas como não é feito para a biooscilação do corpo humano, não funcionou da mesma forma e fez mudanças loucas e fez os braços quebrarem, coisas do tipo assim, porque mudou só partes do corpo de fase, a outra não. Daí complicou, que nem o caso do projeto na Filadélfia. Depois tivemos desenvolvido a tecnologia para que os humanos atravessassem paredes. Mas eles, antes de desenvolverem por completo, né, as pessoas trocavam seus resíduos humanos e os resíduos das paredes. Havia uma troca a ponto de o material da parede acabar sendo parte do corpo deles e parte nas paredes o humano. Você ouviu isso? Certo. Está descrevendo algo que ouvi de Pat Patterson, na divisão dele do Área 51, quando ele trabalhou lá. Desenvolveram uma coisa do tamanho de uma moeda, que você segurava, apertava o botão e saía de fase. Eles tentavam descobrir como atravessar paredes, faziam as pessoas segurarem esta coisinha, correr e pular no ar, pular através da parede apertando o botão quando estiverem no ar. Atravessavam a parede, depois soltavam o botão e estavam do outro lado. O problema que ele relatou, ele não disse que era o material da parede, que eu certamente acredito ser possível. Ele disse que as pessoas ficavam doentes. A conclusão a que chegaram foi que bactérias, vírus e o lixo natural da atmosfera se misturavam com o corpo deles. Normalmente nossos pulmões filtram isso. As pessoas adoeciam e degeneravam bem rápido. Então na divisão de Patterson, disseram que não dava para usar a coisinha. Isso foi engenharia reversa do que estou falando. É mesmo? É. Eles aperfeiçoaram. Que fascinante. Eles agora podem usar essa tecnologia para atravessar paredes sem efeitos colaterais. Lembra do cara que eu contei que fez a autópsia de 2.000 corpos de ETs diferentes? Sim. Em um dado momento, ele foi atacado por pessoas que pareciam ter entrado na casa dele pela parede. E eu não tinha dado nenhum para corroborar com isso até agora. Certo, não tinha certeza. Isso ele dizia a verdade, mas agora posso acreditar que esta parte está certa. Eles têm essa habilidade. Você pode trancar portas, janelas e ficar lá com uma arma carregada que eles entram. E essa é a tecnologia, certo? Que está disponível para grupos secretos de alto nível. Para esse nível de tecnologia ser usado contra você, tem provavelmente ter feito algo muito idiota ou errado contra o programa em que está. Vou lhe fazer uma pergunta que fiz a Patterson. Se você aperta o botão e sai da fase na nossa realidade, por que não atravessa o chão, né? Como atravessa a parede? Eles precisam pular através da parede ou apertar?
Tem algum jeito deles terem fase suficiente para interagirem com o chão, né? O bastante é boa pergunta, mas desconheço a resposta. Interessante, né? Mas se você está fora de fase, por que a gravidade puxaria através do chão? Ah, interessante, né? Bom argumento. Não sei, mas esse pessoal sabe. Eles saem de fase, andam no chão, passam de uma nave para outra, andam pelas paredes como se elas não existissem. Uma das coisas interessantes que falamos antes é a Terra paralela. Em vez de eu ficar aqui falando nisso, porque queremos que você fale o máximo possível, então fale você o que é a Terra paralela. Certo, eu falei nisso para você e, como eu disse, li um pouco a respeito. Essa informação é muito delicada e não fiquei a par de muitas coisas. Mas se você se interessou, não sei se foi porque você ouviu alguma coisa sobre isso antes, mas lembro de como entramos neste assunto. Entramos neste assunto quando lhe perguntei se você viajasse no tempo e se aproximasse de você, você explodiria? Você disse que não. E isso me surpreendeu, porque outros informantes, pelo menos um deles, pensava que teria uma espécie de fogo elétrico, um feedback de interferência consigo mesmo, e explodiria. Você diz que isso não acontece. Ele se refere quando tu encontra a tua outra versão na Terra paralela. Então as pessoas podem voltar no tempo e você pode se aproximar de si mesmo e nada vai acontecer. Isto. Mas aí você disse que alguma coisa mudava na Terra paralela. Sim, e no tipo de portal. Havia um tipo de sala de portal, muito falada, a chamada sala do Xerox, que levava você a uma realidade paralela, a uma Terra paralela. As pessoas não queriam passar por ela. Eu não gostava. Nessa sala você, quando a atravessava, ela fazia uma cópia de você, mandava para uma outra realidade e destruía a cópia local. Meu Deus! Aí você tem uma cópia sua em outra realidade, esta outra Terra. Bom, eu sempre disse que queria me clonar para trabalhar mais. Sim, daria para tirar uma cópia sem perder a outra? Isso, está incluído na função cópia, né? Então acredito que não dê. Será um paradoxo de tempo se você tiver duas cópias de si? Não sei. E talvez isso seja muito do que dizem por aí sobre clones sendo feitos. Eles podem estar usando uma tecnologia assim para fazer cópias dos clonados? Enfim, essas pessoas vão para um universo paralelo, onde as coisas acontecem de forma diferente. E não houve certas guerras. Guerras tiveram outros resultados, outros líderes. Você diz que é a Terra? É a Terra. Mas tem coisas diferentes na história da Terra? Sim. E tem vários de nós lá. Às vezes tem, às vezes não tem, dependendo do que houve. Mas se você encontrasse lá e se tocasse, o efeito seria a aniquilação. Mesmo? Sim. Isso foi tão incrivelmente ruim que disseram que a teoria deles é que pode rasgar o tecido entre as duas realidades ou algo assim. Não lembro de todos os detalhes do espaço, do Glasspad, mas não tenho muitos detalhes sobre isso. Não participei do projeto. Teve gente que participou. Por algum motivo foi considerado importante. Envolveu pessoas de alto nível, mas a sala do Xerox o dispositivo do portal foi algo temido por todos. E não era algo que eu teria concordado ou voluntariamente atravessado. Onde ficava a sala do Xerox? Não tem só uma, mas que eu sabia onde era, ficava no subterrâneo, em algum lugar da Terra. Mas eles dizem que eles também têm algo assim no comando, em um dos níveis inferiores. Mas eu nunca fui abaixo do terceiro ou quarto nível lá. Nunca fiz o grande passeio até em algumas reuniões que nunca esteve no programa espacial secreto. Aparece no Congresso e faz o grande passeio. Eu nunca fui abaixo do terceiro ou quarto degrau, então ele nunca fez o grande passeio. Teve gente que foi para esta outra realidade e conseguiu voltar. Você é copiado de novo e volta?
O processo se repete. Você se destrói 2 vezes. Sim. Interessante, né? Faltou continuidade nas memórias das pessoas. Ou houve alguma anormalidade em suas mentes, porque foram destruídas e reconstruídas de uma cópia. Nada foi relatado, a não ser que o processo é desagradável. Desagradável por quê? Só pelo pensamento ou houve uma sensação enjoativa? O processo foi doloroso, desagradável. Mesmo? Sim. Você sente sua morte? Só digo o que foi relatado. Foi um processo desagradável e doloroso. E há pessoas do universo paralelo viajando para cá também. Sei. Pode delinear as principais diferenças na história desta Terra paralela se comparasse à nossa? Qualquer coisa que você se lembre que era diferente? É difícil lembrar dela. Lembro da Segunda Guerra Mundial, que acabou de outra forma. Os alemães venceram, e não os Estados Unidos? Isso. O eixo venceu. Já me lembrei de muitos detalhes que li, que estavam em um resumo que me deram. Não me deram muitas informações. E o informante que você me apresentou, com quem tinha muitas coisas em comum, e que sabia de muitas coisas que ninguém sabia, que você tinha conhecido na internet, disse que eles não teve Roswell naquela terra. E eles interagiam bem menos com ETs do que nós. Você encontrou essa informação? Encontrei, mas não lembro qual foi a fonte. Ele disse disse o mesmo que você diz, ou seja, na minha opinião, foi um projeto importante e que nós nos ajudávamos de certa forma. Sim, ele disse que a tecnologia deles era menos avançada, sim, do que a nossa. E nós queríamos levar um pouco da nossa. Você acha que com um novato eles conseguiriam isso? Alguém que não ouviu o boato de como a outra terra é horrível e perigosa? Não. Para essas pessoas, esta é uma missão importante e dedicam-se demais a ela. Mesmo? Sim. Uma das coisas que acho que me disse antes, não nesta gravação, foi que a Terra paralela não vai bem. Quando as guerras e tal, está bem pior do que nós nesse sentido, não é? Sim, dizem que é um lugar sombrio e desesperador. É quase como uma nova ordem mundial que funcionou, com um fascismo mundial. Isso. Existem pessoas no livro do Jerry Handels, Time Storms, né, Tempestades do Tempo. Ele conta várias histórias sobre escorregões no tempo. Tem um garoto que some, 3 dias depois ele aparece no jardim, procuram por ali várias vezes e ele aparece ali. Surge uma bolha de luz. Os modernos provavelmente diriam, isso é um OVNI. E aí temos a experiência do tempo perdido. Ah, perdi 4 horas, alguns desses OVNIs, em algum desses novos, mas alguns pode ser um portal natural. Concorda? Jenny Handles também descreve pessoas que passaram pelos escorregões e agora tem uma mobília diferente na casa. Ou as paredes estão pintadas de outra cor. Ou uma janela tem cortinas que antes não tinha. Ou tem um caminho de pedra da porta para a rua que não existia antes. Todo mundo ri disso. É possível que acabemos em um escorregão desses e a realidade que vivemos se reconstrua em torno de um tema um pouco diferente? E isso, as pessoas envolvidas nessas experiências estavam procurando coisas assim. Deveriam relatar imediatamente se notassem algo assim. Tipo, sabe, eles iam pôr a escova de dentes no porta-escovas e de repente estava do outro lado da parede, do outro lado do espelho. Coisas estranhas assim começaram a acontecer aos envolvidos em experiências temporais. Isso é muito interessante. Não tinha ouvido falar no livro, mas coisinhas assim. É interessante que comente, mas essas pessoas deviam ficar de olho nessas coisas e relatar na hora que conseguissem algo assim. Faz também bastante sentido com o que a gente tem estudado aqui, né? Do universo paralelo, dos antissóis, que até foi tema aqui no canal. Eu posso deixar esse vídeo de recomendação aqui, onde lá existe um universo paralelo contrário a este, né? Então está também fazendo total sentido, porque as condições desses planetas, deste universo dos antissóis, é essa condição deplorável, onde a energia inclusive é sugada pelos sóis, que tem tudo a ver com o que o delator aqui fala pra gente. Você acha que essas bolhas que as pessoas, e eu entendo que não leu o livro, mas essas bolhas se movimentam, e tem casos tipo de um cara fumando um cigarro, e quando as pessoas dizem que um OVNI aparece, dizem
não tem som, não ouço os pássaros, o vento, nada. Será que a falta de som nos contatos com OVNIs é porque o tempo mudou? E quando o pássaro canta, é tão lento que não dá para ouvir mais? Sem dúvida que é isso. Quando os OVNIs pousam nos quintais das pessoas, houve quem relatasse que viu pessoas paradas imóveis nos seus quintais, carros que desciam a rua e paravam, ficavam, e coisas, sabe, como pássaros parados em pleno ar. Sem dúvida, eles acharam um jeito, eles manipulam o espaço e o tempo, então sim, sem dúvida. E só tu pode ter um contato extraterrestre sem que ninguém veja, em uma fração de tempo tão ínfimo, onde ali o tempo ficou parado. O tempo não passou mais. Então foi um frame tão curto da nossa realidade, que aquilo lá tudo aconteceu, porque lá o tempo ficou parado, que pode ter tudo acontecido ali no meio, muita coisa, e tu ido embora. E isso foi em zilésimos de segundo, imperceptível por qualquer pessoa. A maior nave mãe podia ter parado na tua frente, tu não ia ver, porque foi num espaço de tempo tão rápido para nós, e para eles pode ter levado muito tempo ali. Então isso não é que possa acontecer, isso acontece, e é assim que acontece. Então a gente falou sobre isso, essas margens temporais, num vídeo que eu posso deixar a recomendação aqui em cima para ti. Bom, obrigado por ter falado deste assunto tão fascinante aqui comigo. Não estamos nem perto do fim da conversa sobre o tempo. Temos episódios de meia hora o ano todo e quero conversar muito mais com você sobre isso. Esse assunto é importantíssimo. Teremos várias coisas legais no próximo episódio. E se vocês estiverem gostando bastante dessa série, teremos a nossa próxima temporada da Revelação Cósmica. Se tiver muitos likes neste vídeo, se vocês acompanharem, nós vamos para a segunda temporada, onde vamos falar sobre o interior da Terra, né? O reino de Agartha, os contatos, os grupos dissidentes, as escavações em Marte, as colônias de Marte, a inteligência artificial, além dos limites do Sol e muito mais. Então, agradeço a tua companhia ao longo dessa primeira temporada da série. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!